Codependência familiar, né? Cadê teu cara? Eu não dou conta de dois negócios na mão. Bom, todos nós aqui fomos treinados, educados para ter filhos perfeitos e maravilhosos. Pode passar, viu, Jamil? A gente nunca imagina que pode acontecer com a gente. Né? Antes de acontecer, para a gente só tem pessoa com deficiência na casa do vizinho, e nunca na nossa casa. E nós, como ser humano, muitas vezes a gente se alivia, porque aconteceu com o vizinho e não com a gente. Né? Então, né, família, que é o primeiro grupo social que o indivíduo vive, né? E assim, a gente tem que ter uma base não só para a pessoa com deficiência, mas como para qualquer pessoa. Pode passar? Olha lá, tá vendo? E aí, eu sempre falo o que é ser mãe de um filho diferente. Incerteza, porque na hora que nasce lá na maternidade, a gente percebe que ele é diferente. E muitas vezes a gente faz de conta que não viu nada, porque a gente pode pensar assim, não, é da minha cabeça, eu não vou falar que isso vai profetizar, mas eu tenho certeza que toda mãe percebe que o filho é diferente, né? E é uma incerteza, né? Porque ele é diferente, o que eu faço? Aí você sai da maternidade, fala, não, eu vou na UBS, o médico vai olhar e vai falar, vou fazer o exame do pezinho. Você sai de lá pior, né? Eu passei 7 anos com essa incerteza. Desamparo, porque quando nasce uma criança diferente, que as pessoas percebem, ninguém visita. Eu coleciono imã de geladeira, porque começaram a falar, nossa, a Jo tem aquela menina da Jo é esquisita. Ninguém foi. Meus imãs eu coloquei na geladeira. Isolamento, porque você leva o seu filho numa festa, aí você sai com o seu filho, aí começa a comparação. Nossa, o que essa criança tem? Nossa, ele é tão magrinho. Nossa, o meu tem a mesma idade e já anda. Muitas vezes a gente não leva, não é que a gente quer isolar, é que a gente não quer evitar esses certos transtornos, né? Renúncias. A maioria das mães de um filho diferente não trabalha, porque não tem nem como. Muitas vezes a gente chega no trabalho, a escola liga para ir buscar. Muitas vezes assim, a criança fez xixi na roupa, a escola liga para a gente trocar. É mais ou menos essa a nossa realidade, né? Ou levar no médico, aí 3 vezes que você falta, o seu patrão já te dá conta, né? Preconceito, as pessoas começam a olhar para o seu filho com jeito diferente, né? Eu lembro que uma vez eu estava com a Jéssica internada no hospital universitário, toda hora ia o pessoal, cadê aquela menininha de Williams? Como se fosse um bichinho do zoológico. E eu adquiri uma tática assim, quando as pessoas encaravam para a Jéssica, eu falava assim, Jéssica, aquela mulher te conhece, vai lá e dá um beijo. A criatura babava, usava um aparelho esquisito, e ia assim, tia, vem cá, você me ame ou deixe. Jéssica está te encarando porque você é linda. Então ela se achava dona da cocada preta. A gente tem que trabalhar. Eu vejo muito mães assim. Eu fico irritada quando tem encontro de Williams, essas coisas. A criança está para lá, para cá e a mãe agarrando. Solta ele. As pessoas têm que acostumar. Né? A educação a gente dá, mas a gente tem que soltar. Sabe? Fica assim com medo de incomodar os outros. A sociedade tem que aprender a conviver com eles. Né? Claro, se está sem educação, está aprontando, você vai lá. Mas a criança fica tão irritada com aquilo, é aí que ele dá mais trabalho. Né? Discriminação. Eu nunca fui conhecida pelo meu nome. A mãe da Jéssica, e depois que a Jéssica faleceu, eu adotei o Vinícius. Hoje eu sou a mãe do Vinícius. Acho que a maioria da mãe que tem um filho com deficiência, a gente não é conhecida pelo nome. A responsabilidade, porque tudo que acontecer de ruim com nossos filhos, nós somos a culpada. Vocês sabem que eu escrevi um livro, Mãe Coragem? Acabei de escrever, ainda não lancei Crônicas de Jéssica.
Eu tenho 2 livros para escrever, mas eu quero um dia escrever um livro sobre bilhete de escola. Não, verdade. Gente, a gente recebe, eu não sei vocês, né? Mas é uns bilhetes tão esquisitos. Aqueles bilhetes só apontam o que o nosso filho fez de errado. Não sei se vocês perceberam que a mãe de pessoas com deficiência, ela não gosta de reunião de escola. Estou mentindo? Porque no meio da reunião o assunto é seu filho. Não é? Então toda mãe vai, o assunto é geral. Quando ela olha para você, ele faz isso, faz aquilo. Né? Se seu filho bateu, apanhou, tudo bem. Se ele bateu, vem buscar que ele está agressivo. Né? E criança briga com qualquer criança. Tem que parar com essa coisa, né? E a falta de política pública. Pode passar, Jamil. E aí, eu não vim falar disso, né? Eu tinha tanto para falar, mas um dia a gente fala. Aí, quando é igual a gente vai fazer um bolo. A gente começa a fazer o bolo, põe leite a mais ou a menos, o bolo sai diferente. E, é claro, a receita não deu, né? Na gravidez, a gente engravida, passa os 9 meses fazendo enxoval, e quando nasce, não nasce a criança esperada. E é normal, todos nós, quem falar que não teve luto, eu sou mãe falando, ai, meu filho foi a bênção de Deus. Hoje para mim foi, mas naquela época não foi não. Não é? Deus me agraciou. Olha, quando a Jéssica nasceu, eu fiquei de mal do cara lá em cima. E depois, quando ele levou, eu fiquei de mal de novo. Falei, cara, você me deu, agora tira, quando eu aprendi a lidar. Então, assim, aí a gente fica naquilo, e a aceitação das pessoas. O que eu faço? E, infelizmente, não vou falar nem nesse país, é no mundo, é um mundo, a gente se sente completamente sozinho, né? Pode passar? Aí a gente tem que vivenciar esse luto, é normal, né? Agora, o que eu vejo muito nesse trabalho, nesses 20 anos de trabalho, não só na associação, mas como com as mães, com pessoas com deficiência, que tem família que passa o luto a vida inteira. E ali, luto, se você tirar aqui e pôr um lado, é que fica luta. Luto vira luta. Enquanto você não fazer esse luto virar luta, você parar de caçar o culpado, né, a coisa não anda, entendeu? A aceitação, ela é normal. E quando chega essa época, se o casal não tiver estrutura, porque olha, mais de 70% o pai foi embora. Ou o pai é o provedor, que ele sai 5 horas da manhã e volta meia-noite, ou ele vai embora. E você sabe que eu falo muitas vezes que nós somos as culpadas. Muitas vezes sim. Porque quando qualquer criança, não estou falando de criança com deficiência, quando chora, quem corre? A mãe. E o cara fica lá. Eu também era assim. O dia que eu entrei no quarto, eu empurrando o carrinho, que vocês sabem que é chorão, que ou Arzinha que chora. Eu falo que eles têm licença na prefeitura para chorar, bebê. Aí eu estou lá no quarto, na sala balançando. Aí no quarto pegar uma fralda, eu vejo aquele homem roncando, parecendo um porco. E eu, sem dormir, imagina. Peguei a Jéssica, deitei em cima dele, entrei pro quarto dos meus filhos, tranquei a porta e passei a noite inteira. Aquele dia ele virou pai. Então, quantas vezes a Jéssica tinha médico, eu inventava um monte de coisa para ele levar. Então ele aprendeu a levar, aprendeu que remédio, tudo. A gente tem que incluir, né? Não fizemos filho sozinho. Né? E não achar que você está salvando a pátria. Filho, criança tem pai e tem mãe. Né? Então a gente tem que parar com isso. Pode passar? Aí a gente, né, passa por essa face da negação. A gente passa por vários médicos, né, porque não acredita, não, que o médico está mentindo. E eu vejo que a maioria do médico que deu o diagnóstico, ele vira inimigo, porque ele não falou o que ele queria. Muitas vezes um sentimento de culpa e vergonha, mas não é vergonha do filho, é vergonha de ter gerado, né? Dificuldade de conviver com a diferença, né? E se a gente não tiver estrutura, se a gente não aceitar ajuda de profissionais, a gente pira.
Pode passar? E aí a gente entra nisso. Codependência, que é a doença que mais mata. Mas não vem no atestado de óbito. Qualquer família que tem um filho com um padrão fora do normal, pode ser com deficiência, pode ser o usuário de droga, qualquer família que tem um filho, uma pessoa diferente, um alcoólatra, a vida daquela família vira para aquela pessoa. E a família começa a não enxergar os outros. Né? Eu era assim com todos os meus filhos. Né? Ontem eu estava até contando que o dia que meus filhos saíram para uma balada, adolescentes, e não voltaram, eu entrei em desespero, porque eu fui para o INE perguntar se não tinha chegado 2 cadáveres. Olha que ponto que a gente chega. Né? E aí eu comecei a me tratar. E aí o que eu aprendi? Que é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu. Quem sabe em quarto é minha família e outras pessoas. E a partir disso eu consegui me ajudar e ajudar as outras pessoas. Se na minha casa tiver só um bife, eu frito ele e eu como. Eu tenho que estar forte para trazer mais bife. Porque se eu dividir um bife para todo mundo, vão comer um pedacinho assim, vão continuar todo mundo com fome. Se eu tiver dinheiro para comprar uma roupa, eu compro para mim, porque eu saio todo dia para trabalhar. E depois disso, gente, não adianta você achar que você está salvando a pátria. Né? A gente não salva a pátria. Então a gente tem que se cuidar. Pode passar? Aí a gente entra nessa conduta subprotetora. Olha o que acontece com nossos filhos. A gente protege tanto dependência, falta de autonomia. Se ele tem alguém que dá banho, alguém que faz tudo por ele, por que ele vai fazer? Na verdade, tem uns que não tem coragem nem de falar. Você pergunta qual é o seu nome, a mãe pula fulano. Se eu tenho quem faz, porque é muito mais fácil. Seu filho pedir água, você ir lá e pegar. Porque ele vai quebrar o copo, vai derrubar a água, você vai ter que secar. Mas você tem que começar a trabalhar. Né? Transforma em crianças tirando em verdadeiros reizinhos, porque ele manda. Tudo ele pode. Né? O pequeno ditador, ele manda, desmanda, né? Então a gente tem que ter cuidado. Separar a deficiência e a falta de educação. Porque não é porque uma pessoa tem deficiência que ele tem que ser mal educado. Porque eu vejo muito isso, claramente. Falta de educação. Porque ele pode tudo. Porque ele aprende, ele faz birra, ele cai no chão. Igual qualquer criança. E você vai reforçando, vai fazendo os gostos dele, vai reforçando. Quando é pequeno é bonito. Quando cresce é um trambolho que ninguém quer, porque é sem educação. Aí ele sofre rejeição. Vocês vão convidar um mal educado para ir na sua casa? Aí todo mundo, meu filho, ninguém gosta dele. Por que será? É educado. Né? Tem que dar educação. Né? Manipula a situação, demonstra incapacidade de fazer as coisas. Eu já vi, assim, em cursos, a minha mãe falou que eu não consigo. Então a gente tem que parar. Eu sei que a nossa dificuldade é que a gente tem que falar muitas vezes para os nossos filhos. E muitas vezes a gente toma até decisão errada. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu viajo o Brasil inteiro. E são N situações. Né? Que você vê, você fala, meu Deus, está tudo errado. Né? E muitas vezes aprende a mentir, tira vantagem. É que o tempo está corrido, eu não posso dar exemplo só aqui. Pode passar. E aí, dependência afetiva. Eu vejo mãe. Esse dia uma mãe estava desesperada, que ela tinha que fazer uma cirurgia e não tinha, nem a filha dela não ficava com ninguém. Por que será? Né? Então a gente tem que pensar que a gente tem que dividir as coisas com os outros. Né? Intolerância, né? O não para eles é difícil. Né? A maioria das crianças o Williams. Se você falou não, na 100ª você vai falar não. É não e pronto. Eu vejo muito assim. A mãe pede castigo, o pai tira. O pai pede castigo, a mãe tira. Não tem autoridade nenhuma. Né? Sem limite. Pode passar?
nós vivemos numa sociedade que a gente tem que cumprir regras. Não é verdade? Quem aqui já fez uma pergunta, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? Quem já pensou nisso? Todo mundo. Vocês já pararam para pensar o que vai ser de mim se um dia meu filho ir primeiro? Param de viver a vida para viver a vida do filho. Vocês imaginam se eu tivesse parado a minha vida 19 anos para viver a vida da Jéssica? Eu estou com 53 anos. Eu ia sobreviver do quê? Como que eu ia voltar para o mercado de trabalho? Não é? Porque benefício não vai ter mais. E aí? Né? A gente também tem que pensar na gente. Né? E assim, as regras são iguais. Eu já atendi caso de pai e mãe morrer e ninguém querer. Porque vocês já imaginaram quando vocês casaram, o seu marido chegasse e viesse ele e o trambolho do irmão, o mala? Ou vice-versa, sua esposa com a mala do irmão? Né? Que fala, ai, mas o meu irmão, o meu outro filho cuida. Quem garante que a nora ou o genro vai gostar? E aí, como é que faz? Não é? A gente tem que treinar os nossos filhos para a vida. Vocês sabem que eu treinei tanto a Jéssica, que eu era chamada de louca, né? Se bem que a filha da mãe foi primeiro, mas a minha filha tinha condições sim. E quem conheceu a Jéssica no passado, ninguém dava nada para ela. Né? Aí depois, quando ela andava sozinha, fazia tudo, todo mundo falava assim, é que a síndrome na Jéssica é leve. Na deficiência não existe grau, existe estimulação. O filho de vocês vai ser o que vocês quiserem que eles sejam, mas é o que vocês escolherem. Entendeu? Ficar passando a mão na cabeça dele, coitadinho, coitadinho, ele vai ficar o coitadinho mesmo. Ele gosta disso. Pode passar. E aí o que eu vejo de dificuldade de dar limite da educação é a família não quer ser muito dura com ele, né, para não traumatizar. Nós fomos traumatizados, que eu fui criado num regime bem diferente da minha época. Né? A gente fica com trauma ou a gente tem educação? Né? Compensação pela deficiência do filho. Aí tem deficiência, coitado, deixa ele. Isso é um sentimento de culpa que você tem e ele se aproveita. Né? Não, ele tem que ser tratado igual aos outros. Não acreditar, compensa, protege. Você protege porque você não acredita na capacidade do seu filho. Não é? Ah, eu trato ele igual. Mentira, não está tratando igual. Nessa proteção, ele precisa de mais. Por que o outro não precisa igual? Né? Não acredita na capacidade. E o que eu vejo sempre justificando. O menino começa a dar um piti, ele está cansado. Eu também estou cansada. Já pensou se eu começasse a querer bater em todo mundo? É que ele não dormiu meia-noite. É porque o médico trocou o remédio. Fala assim, não, meu filho é sem educação. Mal educado. Não é verdade? Porque você já pensou, a pessoa tem deficiência, entra num restaurante, pode comer, não pagar, pode sair batendo nos outros, pode falar palavrão, pode xingar. É falta de educação. Né? E aí, ele pode tudo. Pode passar? E aí vem o pobre do irmão. Esse é o saco de pancada. Porque ele tem que tirar nota boa para compensar o preguiçoso que não tira. Ele tem que ir bem na escola, ele tem que ser educado para compensar o irmão sem educação. Né? E os irmãos, eles também têm luto como a família. Só que a família não para pensar. Eu vejo muitos casos, né, porque eu trabalhava lá em São Paulo no setor de atendimento a pessoa com deficiência. E vem a mãe com deficiência, o mala, o pai ou foi embora ou é alcoólatra, bebe, e o irmão ou usuário de droga ou irmão problemático. Por que será? Porque a atenção só estava para aquele e os outros foram ficando.
Eu já ouvi irmão falar assim, eu queria tanto ter síndrome de William igual o meu irmão, para minha mãe e minha família me dar atenção. Gente, isso é muito grave. A gente tem que ter um olhar para todos de igualdade. É princípio de igualdade, né? Não é assim, ah, não, tadinho. E o irmão, muitas vezes, ele acaba sendo a babá do folgado, né? Aí, igual, eu estava em Betim, uma escola me chamou, e tem um Williams, eu falei, lá vem encrenca, né? Não, o Williams estava bem, era a irmã. A irmãzinha, menorzinha, ela tinha um senso de responsabilidade tão grande que ela não estava conseguindo estudar. Ela passava o dia, toda hora ia na sala do irmão. Acabamos fazendo um trabalho com a família que tivemos que trocar a menina de escola, para ela entender que a vida dela era a vida dela. Então, assim, essa cobrança, ela acaba sendo muito dura. E aí, ó, a família não acredita no com deficiência, o outro ele tem que ter sucesso em tudo. Porque se ele não tiver, ele é cobrado. Sabe que eu vejo muito assim? O com deficiência estuda numa escola, o sem deficiência estuda na outra. Na minha casa era assim, se não cabe um, não cabe nenhum. Não é? Então assim, mas ele tem deficiência, ele pode ir para qualquer escola. Esse daqui não, esse vai ter que ir no melhor colégio. Aí lição de casa, o irmão sem deficiência tem lição, o folgado não. Aí ele tira o sarro dos outros, porque lá em casa isso acontecia. Né? Você faz lição e a outra assiste televisão. É mais ou menos isso que acontece. Né? Pode passar. E aí, né? O que a gente tem que fazer? Hoje se falou muito em mercado de trabalho, em sexualidade, né? E a gente tem que ter a independência, né? Tem que forrar a cama, tem que aprender a lavar louça, tem que guardar louça, como qualquer pessoa que um dia pode viver sozinho. A Jéssica, com 11 anos, chegou para mim. Falta quanto tempo? A Jéssica, com 11 anos, chegou para mim e falou, mãe, você confia em mim? Eu falei, confio. A Jéssica começou a chorar. Eu falei, o que você está chorando? Mãe, você é tão mentiroso. Hoje eu descobri que você é mentiroso. Você não confia em mim. Tem uma babá dentro de casa que fica cuidando de mim. Toda hora que eu desço para brincar, você fica na janela me olhando. Você me leva dentro da sala de aula. Gente, eu senti tão mal. A Jéssica jogou uma bomba lá em casa. Aí eu pedi um tempo, tá, Jéssica, vamos ver. Aí comecei a treinar. Tirei a moça. Primeira vez que ficou em casa, pôs fogo no meu fogão. Foi fritar, não sei o que, o fogão tinha acendimento automático. Quando acendeu lá, caiu o óleo. Fechou a casa, foi pro vizinho. Posso ficar aqui? Posso. Lá em casa tá pegando fogo. Saiu o prédio inteiro correndo. Tinha que ir para a escola, ela entrava uma. Ela chegou na escola às 4. É claro, o povo do deixa disso ligou, né? Eu falava, meu Deus, será que ficou na rua? Já que você ficou na rua? Não, mamãe, eu não sou menina de rua. Eu fiz as minhas coisas e no meu horário eu fui. A hora nossa não significava nada para a Jéssica. E o que fazer? Aí comprei um monte de despertador, um de cada cor. Cada cor que despertava significava uma coisa e pus um digital do lado, contei para ela aprender a ver a hora e resolver. Começou a andar. Toda pessoa com deficiência, quando anda sozinha, que a sociedade não está acostumada. Eles acham que fugiu. A Jéssica lá esperando o irmão. Olha aquela menina do bairro doidinha, ela fugiu, chamaram a polícia. A Jéssica amava a polícia. Gente, eu fui buscar a Jéssica na delegacia, a Jéssica estava tão emocionada que disse que pediu até pro tio tocar sirene. Aí levei uma bronca, fui embora. No outro dia, mesmo na delegacia, mesmo delegado, Jéssica lá de novo. Aí ele tinha chamado o conselho tutelar. Eu entrei em desespero. Mas se fosse hoje eu não ligava, porque não leva, se leva, devolve. Não é verdade? Aí eu sempre brincava com a Jéssica, que eu falava, se for sequestrada, se o sequestrador ligar, eu vou falar para ele que tem que me dar um dobro para me te aceitar de volta. Aí o sequestrador paga. Aí no meio daquela confusão toda, o delegado, ela virou, olhou para ele e falou, cadê o lanche? Eu, lanche? Eu falei, o que você deu para comer? Eu já estava desmaiando de fome, deu um Big Mac, batata frita, Coca-Cola. Aí eu falei para ele, ela vai vir todo dia. Aí o delegado falou,
Próxima vez que aparecer aqui, eu te ponho lá na jaula. A Jéssica morreu sem passar. Quando a gente ia na rua, não, mãe, o delegado, pelo amor de Deus. Então, eu fui trabalhando, né? E aí, assim, treinei tudo. A cama, começou a forrar a cama, era o lençol solteiro, o contrário. Aí, assim, eu deixava lá. Aí, com o tempo, ela foi vendo, foi consertando. A Jéssica cozinhava, fazia tudo em casa. Eu não via diferença, né? E sempre ajudando, aceitando ajuda de profissionais, né? A Jéssica teve um diferencial, que ela teve todos os profissionais que uma pessoa com deficiência precisa. Eu nunca pude, porque quando a Jéssica nasceu, eu tive que escolher, e eu fazia a faculdade, eu tive que parar toda a minha vida, e eu fui trabalhar de diarista, e eu nunca pude. Sabe o que eu fazia? Eu ia na faculdade, vários lugares, não achei, ia num consultório chique marcado. Isso é uma dica. Lá toda cheia de pompa, né, a roupinha de missa, aí eu falava, olha, não tem dinheiro, você pode atender minha filha de graça? Gente, eu ouvi não, mas o sim fez diferença. E eu fui fazendo assim, eu posso vir limpar seu consultório depois do meu trabalho. Já lá limpei consultório de madrugada, já cozinhei na casa de profissionais, mas a minha filha teve tudo, né? E assim, o que eu via, quanto mais eu confiava na Jéssica, mais ela me retribuía, né? Trabalho, mãe, eu vou casar. Legal, vai morar onde? Aqui, não. Aqui você é hóspede. Você casar, você tem que trabalhar. A Jéssica foi trabalhar porque ela queria casar. Aí, pode passar, né? Nós falamos de sexualidade, mas eu não posso. A Jéssica e o namorado dela, o Tiago. O Tiago tem o Williams também. Aí assim, mãe, eu vou casar e eu quero ter trigêmeos com o Williams. Eu falava, Jéssica, eu moro na Zona Oeste, você vai morar na Zona Sul, na Zona Norte, lá é leste, lá do outro lado. Mas por quê, mãe? Você não gosta dos meus filhinhos? Não, não gosto. Aí ficava, credo, mãe. Sabe o que eu fiz? Arranjei um filhote de cachorro. Recém-nascido, o cachorro chorava a noite, acorda e vai cuidar. Jéssica pra lá, pra cá com esse cachorro a noite inteira. Uma semana, mãe, pelo amor de Deus, vamos devolver esse cachorro chato. Eu olhei e falei, nossa, eu devia ter te devolvido. Nossa, já pensou, Jéssica, já pensou, toda mãe quer devolver o filho. Que chora. Eu falei, ó, o cachorro não toma banho todo dia, o cachorro não usa fralda. Aí eu vi ela ligando e falando, Tiago, quando a gente casar, eu não quero ter filho, porque criança enche o saco e dá trabalho. Daí foi pro ginecologista, tomar anticoncepcional, tudo, porque ela morria de medo de ter filho. Então a gente não mente, a gente educa, mostra o que é, né? E aí, né, a informação, a Jéssica sofreu 2 tentativas de abuso. E como eu trabalhava isso abertamente, falava com ela, ela soube identificar, correr e denunciar. Agora, assim, se você não educa o seu filho, o abusador, você não conversa sobre isso, o abusador fala com ele, né? Então, assim, ele não vai saber decidir o que é um carinho e o que é um abuso, né? Então, a gente tem que trabalhar isso. Pode passar? A participação do grupo de apoio é muito bom, né? Para a gente trabalhar essa codependência, que a partir do momento que você começa a trocar experiência, você começa a perceber que não é só você que passa por isso, você se fortalece, né? Ajuda de profissionais, né? Pode passar? Participar das políticas públicas. Né? Hoje se falou tanto em direito, mas eu quero um desafio. Quem vai ler a Lei de Política Nacional, a LBI, quem vai ler a Convenção da ONU? Vocês sabem que eu não dou mais lei para pais. Porque fica lá no canto, aí me liga para perguntar. Você vê, hoje falou um monte de lei aqui. Durante a semana me chamam lá no Zap, no Facebook, para perguntar a mesma coisa que falou aqui. Então, é a gente se educar, a gente ir atrás, né? Então, associações, movimento, grupos de apoio, os conselhos de direito. Não tem só o conselho da pessoa com deficiência. Tem o conselho, o conselho do negro, o conselho do índio, o conselho da mulher. Tem vários conselhos que a gente tem que participar. E dos conselhos,
E é lá que fazem as leis. Olha, eu vejo muito mãe de pessoas com deficiência reclamando que não tem lei para isso e para aquilo. Mas aonde você estava quando estava discutindo a LBI, quando estava falando da Convenção da ONU? Você participou? Teve consulta pública, teve várias reuniões regionais. A gente tem que participar, porque se nós não participamos, a gente não propõe, o governo entende que está tudo bem. Né? Ninguém reclama. Pode ver que tem direito para cego, para tudo, eles conquistam. Quando chega a deficiência intelectual e deficiência múltipla, não tem quase nada. Porque a gente não vai. Né? Eu sempre falo, tira um dia por mês para você correr atrás. É um grupo, igual, tem secretarias, né? A menina falou aqui de subsecretaria, tem o Poder Legislativo, na Assembleia, na Câmara Municipal, na Assembleia, saem as leis. E a pessoa está falando uma lei de trabalho, você chega lá no meio e fala, eu tenho um filho com deficiência intelectual, o que, que você tem para ele? Muda tudo. Né? Olha, estamos votando o Plano Municipal de Educação. Você foi lá opinar? O que será que esse plano de educação fala? Aí depois reclama, que o governo, que não sei o quê. Você não foi lá. A gente tem que ficar atento. Por isso que é bom a gente participar de movimentos, de grupos, porque, vamos supor, não pode um, vai um outro falar em nome do grupo. Né? Então a participação é importante. O judiciário, né, que tem Ministério Público, tem a Defensoria Pública, né, o Ministério Público atende só causas coletivas e a Defensoria atende causas individuais. Né? Tem comissões na faculdade, tem a comissão especial da OAB, né, tem a da pessoa com deficiência, tem a da mulher, tem de tudo. Então a gente tem que se inteirar. Porque, assim, as leis vão indo e você vai ficando. Pode passar? Olha, vocês me impressionaram tanto que eu fiz isso correndo, viu? Eu pego vocês lá fora. Lição de vida. As qualidades superam as dificuldades. Toda pessoa é capaz. Não existe manual de pessoas. Não adianta profissional vir aqui para ter passo a passo como é que vai lidar com isso. Cada pessoa é uma pessoa. Pode ter a mesma síndrome, mas são pessoas completamente diferentes. Eu acho que falam muito de capacitação e de especialização. Eu acho que a gente tinha que se especializar em pessoas. Porque na escola, lá, você atende o aluno que sofre violência, o aluno que foi abusado, o aluno que passa necessidade, o aluno que é infrator, e o aluno com deficiência. Mas o que pega, fala inclusão, todo mundo fala inclusão, todo mundo só pensa na pessoa com deficiência. Mas e os outros? Né? Será que os outros não dão trabalho? É só o com deficiência? Sabe o que eu falo assim? A gente, quando nossos filhos nasceram, ninguém deu manual de instrução, ninguém falou nada. Nós aprendemos no dia a dia. E eu sempre falo uma fala da Jéssica. Não é a pessoa com deficiência que não tem capacidade. É as pessoas que não têm capacidade para ensinar, porque eles têm capacidade para aprender. Basta a gente procurar qual é o caminho. Né? Falam de inclusão escolar, inclusão é reinventar a roda. Dá trabalho, mas dá certo. Vocês sabem que a Jéssica faleceu, a Jéssica falava inglês, francês, espanhol, sabia Libras, aprendeu tudo sozinha em casa. A Jéssica trabalhava num hotel de recepcionista por conta dela falar idiomas. A Jéssica andava sozinha. A Jéssica ia no banco. A Jéssica fazia compra. A Jéssica tomava decisões. A Jéssica ia para a balada. A Jéssica namorava. A Jéssica não era considerada mais pessoa com deficiência. Todo mundo, nos testes, tudo, ela era limítrofe. E quem conheceu lá no passado não dava nada por ela. Então é a gente acreditar. Tratar as pessoas com igualdade, respeitar as limitações e acreditar na capacidade das pessoas. Pode passar? E a minha reflexão. Todas as esferas da sociedade têm o dever de lutar para que a inclusão de todos seja um fato e uma realidade. Muito obrigada. Nós vamos já pedir para 3 perguntas, mais a Jéssica era
interditada? Sim. Eu fiz a interdição da Jéssica aos 17 mesmo assim, anos. trabalhava. Porque na minha época, os juízes só davam interdição total. E quando eu fui fazer o processo de interdição da Jéssica, porque antigamente era parcial e total. Aí eu expliquei o que era. Ela falou que queria ser interditada parcialmente. Deficiência intelectual, automaticamente. Aí nós fizemos um trabalho com juízes lá em São Paulo, e a Jéssica ficou 20 minutos falando no evento da OAB, porque ela não queria ser interditada totalmente. Lá em São Paulo, a Jéssica foi a primeira pessoa com deficiência intelectual a ser interditada parcialmente. Bom, antes das próximas perguntas, a gente tem que fazer agradecimento ao Tiago, que extrapolou 1 hora do horário dele e não cortou o microfone. A Universidade Veiga de Almeida, a editora Vozes, a Doce Sabor aqui embaixo, que mandou o café para a gente, ao Espaço Estimular, a doação das famílias e aos quase 30 voluntários que vieram. Certo? Quem é que te falou aqui? Eu vi uma pessoa aqui, ou então eu não vi. Que bom. É muito necessário você falar de dependência própria, do amor da sua filha que você teve com ela, mas quando a gente sai, quando a gente percebe que o mundo é violento, muitas coisas passam pela nossa cabeça, pela minha cabeça. A violência, como que eu devo agir fora do local onde que eu moro. Mas realmente o mundo é violento para todos nós. O mesmo risco que você corre é para todas as pessoas. Sim. O que você tem que ter cuidado é não falar com quem você não conhece, esse tipo de coisa. Você entendeu? É você se proteger, não andar por uma rua deserta como qualquer pessoa. Mas também, deixa eu te falar uma coisa. Você interditou sua filha, mas também a minha mãe me interditou. E Sim, nem, é uma segurança. E nem por isso eu deixei de ser uma pessoa normal. Com certeza. Sim. A interdição, na verdade, ela é só uma proteção. Eu atendi um caso de um Williams que a mãe estava reclamando que eles não iam pagar o aluguel. Ele saiu na rua, pegou uma bicicleta, foi vender para comprar uma casa. Qualquer delegado que atendesse um caso desse, não, ele não era interditado. E vocês sabem que o laudo já fica anos sem passar em médico. E aí o delegado autuou ele e levou para detenção. E aí a mãe desesperada foi quando eu recorri ao Ministério Público, que foi um médico lá dentro para laudar ele. Olha o transtorno. E ele ficou 6 meses lá. Ele fala que o Zelão protegia ele. Né? Imagina o tanto que ele aprendeu com o Zelão lá dentro. Então acaba sendo uma proteção. Porque na sua falta, o Estado é responsável. Né? Então é uma proteção mesmo. Porque eles são ingênuos. Alguém pede para ele entregar um pacote, ele vai e entrega. Né? Acabou? Tem mais perguntas?